Em seus lares, o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 19 de maio de 2017, 17 horas. Há 2 meses, focalizamos proibição do trabalho no sábado. Hoje voltaremos ao aspecto polêmico dos 10 mandamentos, tratando de idolatria. Os 2 assuntos convergem para idêntico questionamento. O decálogo terá perdido validade? Jesus foi seletivo com o moço rico, definindo procedimentos de convivência que iriam ajudá-lo na conquista da vida eterna. No entanto, nem a proibição do sábado, nem a feitura de imagens, de escultura, estiveram entre as recomendações do Mestre. Ninguém esqueça que o Nazareno disse ao paralítico curado: levanta-te, toma a tua cama e anda. Isto é trabalho, e trabalho duro. E Jesus sabia que era sábado. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda do nosso amigo João Luiz Leal e outros brilhantes colegas da equipe TVM, Fernando na câmera e o Luiz Fernando na exibição. Com eles na técnica, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: Deus Espírito desarmou idólatras. Malba-Tahan manifestou por escrito o seu ponto de vista. Os conhecimentos que temos dos atributos divinos são imperfeitos, originados mais por negociações e por negações do que por afirmativas. Se existe incógnita universal, maior que todas as outras, esta incógnita se encontra na imensurável figura do Pai Eterno. Se alguém conseguisse adivinhar seus traços e publicar a imagem de Deus, o Criador se tornaria finito. A entidade responsável por esta inacreditável façanha poderia destronar Deus e tomar o lugar. Digo isto porque considero missão impossível qualquer tentativa de análise da divindade. Destituído do mistério que necessariamente deve envolvê-lo, o Ser Supremo perderia transcendência que o coloca distante da nossa lupa indiscreta. Ele se encontra em todos os lugares, dizem os catedráticos, e eu concordo. A interpretação teológica afirma que tudo veio do nada. Só ele existiu eternamente no grande espaço sem fronteiras. Nós não aceitamos este chamado espaço vazio, porque tal coisa estaria em desacordo com o próprio texto. Se o Criador ocupou espaços imensuráveis, de largura, altura e profundidade, antes da criação, concluímos que o nada absoluto nunca existiu. Algo pré-existia, de vez que aquela figura de Deus ocupou espaço. Ninguém esqueça que o ar que respiramos é um composto químico. Embora invisível aos nossos olhos, o ar tem vida e sustenta vidas. O lugar onde levitava o Senhor, no firmamento, antes do primeiro gesto criador, constituía omnipresença, acompanhando os contornos da divindade.
Se Deus viveu perpetuamente sem nunca ter nascido, o espaço ocupado, seja nesta ou naquela dimensão, acomodava a sua presença divina. Acomodava Deus. E chegamos ao entendimento de que a natureza é o manto do Criador transformado em matéria para regalo dos filhos do Altíssimo. Spinoza, o grande filósofo, foi expulso da sinagoga pela difusão destas ideias, que os catedráticos consideravam heréticas. No Gênesis, Jeová ordena: faça-se luz, e a luz foi feita. No século XX, Albert Einstein e seus companheiros provaram que todas as coisas se originaram da luz. Como centelha do próprio Criador, a luz é parte integrante da mágica. Ela ilumina todo homem que vem ao mundo, como revela o evangelista João no 4º evangelho. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. Nosso planeta e todos os demais astros surgiram posteriormente e até hoje corpos celestes continuam nascendo e morrendo. Vejam só, nosso planeta e todos os demais astros foram surgindo sistematicamente das mãos de Deus durante todos os tempos. Hoje algum planeta poderá estar nascendo. Por isso Jesus disse: meu Pai trabalha sempre e eu não cesso de trabalhar. A luz primordial, afinada com a natureza, continua renovando o sopro da vida. Pelo ferro e pelo fogo, com relâmpagos e trovões, o Deus dos exércitos continuou, com disposição implacável, interditando acesso para outros deuses. Não farás para ti imagens de escultura. Êxodo 20, versículo 4. O mandamento tornou-se freio implacável que justificava genocídio e as mais perversas violações do próprio decálogo. O preceito áureo não matarás foi completamente desprezado. Antes de tudo, os idólatras tinham que ser destruídos. No Velho Testamento, a idolatria tinha que ser combatida sem tréguas. Adorar imagens constituía pecado mortífero, imperdoável. De tal forma, a idolatria foi combatida que a Bíblia registra a frase sem pé nem cabeça, destituída do menor sentido. Exceto Davi, esta é a frase, exceto Davi, Ezequias e Josias, todos os demais cometeram pecados. Eclesiástico 49, versículo 4. Alguém poderá imaginar o rei Davi vestido de saiote branco, com asas angelicais, desprovido de pecado? Ora sim, Senhor. Isentar de pecados o malfeitor Davi, autor de genocídios, que assassinou multidões, é algo que considero mais que farsa, é piada de extremo mau gosto. Esta visão equivocada, por mais absurdo que pareça, infelizmente, vem sendo tema para pregadores insensatos. O vândalo que destrói porta de vidro do banco responde ao juiz. Cinicamente ele diz ao juiz: o rei Davi foi mais violento do que eu, e o pregador da minha igreja diz que ele deveria ser imitado, porque foi chamado filho do coração de Deus. Vejam só.
Ninguém esqueça que Judas foi nomeado apóstolo. Ninguém esqueça que Sansão reencarnou missionário e terminou suicida. Ninguém esqueça que Salomão, na mocidade, recebeu inteligência e se tornou devasso e adorador de entidades malignas. Ninguém está livre das ciladas do livre-arbítrio. Davi, apesar do incentivo de Jeová, está longe dessa falsa imagem que alguns pregadores divulgam. Esses doutrinadores levianos não avaliam quanto suas palavras incentivam práticas de violência. Infelizmente, no Brasil, intérpretes da Bíblia despreparados tomam posse do púlpito pela boa conversa e o apetite de ofertas. Neste ponto, recuamos em nossa exposição para explicar a frase: exceto Davi, Ezequias e Josias, todos os demais cometeram pecados. Eclesiástico 49:4. Vamos deixar esta frase para explicar no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do João Luiz, o nosso site está na telinha. E nós convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, João. E não deixem de acessar, dentre 107 palestras no YouTube, aquelas que mais falam ao coração de vocês. Assistam e divulguem, por favor. Todas elas foram elaboradas com o mesmo empenho de espalhar a mensagem do Cristo, sem algemas. Nós dependemos do apoio de vocês, pois contamos em termos de estrutura tão somente com a ajuda dos funcionários da TVM. Apesar de aposentado, nosso amigo Zube se propôs voluntariamente a continuar encaminhando nossas palestras para o YouTube. Obrigado, Zube. E voltaremos ao tema: Deus Espírito desarmou idólatras. É este o nome do tema que nós estamos abordando. Em seguida, esclarecemos aos telespectadores quanto ao significado verdadeiro do texto, aparentemente sem o menor sentido. O autor isentou o rei Davi do pecado de idolatria, tão somente quanto a idolatria. Ele isentou de pecado. Verdadeiramente, Davi não tinha o pecado de idolatria. O autor isentou este aspecto. No entanto, meus caros, todos sabem que Davi estava mais imundo do que pau de galinheiro, porque ele não era idólatra, mas era perverso, cruel, e cometeu verdadeiros massacres. Antes do ciclo inaugurado por Jesus, quando o decálogo ainda não perdera a validade, quem não era idólatra merecia exageradas avaliações, de tanto que gostavam do sujeito que não era idólatra, na concepção deles. Pelo fato de que o pecado de idolatria não fora praticado pelo rei de Judá, o autor da frase fez o comentário com olhos indulgentes. Resguardar o monoteísmo foi prática exigida, mesmo com sacrifício de todos os demais códigos. Não terás outros deuses diante de mim, gritara Jeová. Esse era o rei dentre os pecados naquele ciclo. Apesar das ameaças e da pressão, quando Moisés regressou, o povo já festejava outra divindade.
O bezerro de ouro fora esculpido em tempo recorde. Moisés demorara no alto monte e ninguém tivera paciência para esperar. O próprio sacerdote Arão participara da cerimônia espúria. E a multidão dançou feliz no entorno do ídolo com cara de vaca. Ficaram satisfeitos por aquela glória de estarem ali diante de um Deus feito com cara de vaca, imagine se pode. E todos se divertiram, conforme o relato da Bíblia. Êxodo 32, versículo 6. Desde que os seres humanos alcançaram certa autonomia, por imperativo dever para crer, eles preferiram ídolos materializados com braços e rostos. Às vezes nem rosto, às vezes é focinho mesmo. Ídolos invisíveis despertam desconfiança. O povo quer ver alguma coisa ali na frente, com corpo, com braços, com tudo. O que não tem corpo não existe, dizem os descrentes explícitos, exigindo materialização da imagem de Deus. Só pelo fato do Gênesis apontar o homem como feito à imagem e semelhança de Deus, todos pintam o Criador de barba e bigodes. Diante do bezerro de ouro, a fúria de Jeová foi implacável. Cada um mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho, e tombaram naquele dia perto de 3.000 homens. Êxodo 32, versículos 27 e 28. Acusados de idolatria, 3.000 tombaram, mostrando quanto Jeová considerava a idolatria imperdoável. O registro no Decálogo justificava o rigor naquele ciclo. Os milhares de deuses que se exibiam nos altares de todos os povos mostravam a urgência do apelo. A história revela a fraqueza dos próprios judeus. Hoje, eles eram fervorosos crentes. Amanhã prestavam cultos aos ídolos dos povos vizinhos. Quando o Senhor pesava a sua mão sobre eles, mandando seca, mandando chuvas demais, mandando uma série de pragas, daí eles voltavam com o rabinho entre as pernas, pedindo arrego. O próprio Salomão, cantado em prosa e verso por pregadores equivocados, queimou incenso para Astarté, deusa dos Sidônios, e para Moloque, ídolo dos Amonitas. Está lá em 1 Reis 11, versículo 5, para quem quiser ver. É a razão de preocupação em castigar os idólatras. A preocupação maior de Jeová era castigar os idólatras. Não valiam maneiras brandas para lidar com aquela gente. Sem medidas exageradamente duras e enérgicas, o monoteísmo não teria prosperado. Certa vez em Atenas, grupo de cristãos foi abordado. Essa é boa. Vocês vejam só o quanto a idolatria era discutida nas massas. O povo estava preocupado com aquilo. Se Deus é poderoso, por que não arrasa os ídolos? Perguntaram a Estevão. Deus poderia arrasá-los, respondeu Estevão. Não o faz, todavia, dado que muitos ídolos são apresentados por coisas úteis. Por que Deus iria destruir o sol, a lua e as estrelas, que nos são indispensáveis? Mostrando-se não convencido, o chefe dos amotinados retrucou para Estevão. Você falou certo, Estevão. Alguns deuses são representados pelo sol, pela lua, e não devemos destruir o sol e a lua. Por que destruir o sol e a lua?
Agora tem uma coisa, Estevão. Existem deuses representados por metais, por pedras, por bichos, por animais domésticos. Esses não fariam falta se fossem destruídos e seria golpe fatal da idolatria. Estevão replicou, porém, se fossem destruídos estes símbolos, citados por você, e poupados sol, lua e estrelas, prevaleceria a ideia de que aqueles eram os verdadeiros deuses, porque não foram destruídos. Desta maneira, portanto, o certo será agirmos com cautela para não favorecer conclusões falsas, conclusões mentirosas. Qualquer vacilo e a emenda poderá ficar pior do que o soneto. Os seres humanos alimentam fantasias herdadas desde os primórdios. Por isso a mitologia prosperou. Coisas fantásticas fascinam as multidões. A mentira tem sido insensada. Insensada. O apóstolo Paulo atravessou maus momentos enfrentando um grupo de fanáticos. Ourives, chamado Demétrio, vendia nichos da deusa Diana. Paulo cutucou, ouça com vara curta. O apóstolo divulgara a notícia de que imagens feitas por mãos não passavam de idolatria e não produziam efeito algum. Sacrilégio, bradou então Demétrio possesso, reunindo gente para castigar Paulo. Não que Demétrio fosse devoto da deusa, nem que acreditasse que a sua imagem aparecera milagrosamente, não. O verdadeiro motivo da fúria eram os lucros cessantes. Ele deixou de vender os nichos. Ele usava a lenda para garantir a continuidade do seu comércio. Todos sabem que a cidade de Éfeso é guardião do templo da deusa Diana e da imagem que caiu do céu. Atos 19, versículo 35. Este slogan alimentava a superstição e o fanatismo e canalizava recursos para o bolso do ourives Demétrio. Há o perigo da nossa profissão cair no descrédito, se queixava o acusador de Paulo. Neste ponto, meus caros, nós deixamos o ciclo mosaico e adentramos o ciclo do Cristo. Outros tempos, outras ideias, outro momento da evolução. Jesus mudou o enfoque também neste campo. Mas vamos deixar para o próximo bloco, entraremos tranquilos e discorreremos sobre este aspecto, caríssimos. Porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um zais, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Diz o Evangelho: surgirão falsos profetas, operando prodígios que poderão enganar os próprios eleitos. Jesus proferiu tais advertências em Mateus 24, versículo 24. É significativo que o mestre aponta prodígios operados por eles, e ao mesmo tempo os apelida falsos profetas e enganadores. Eu já abordei tema que esclarece o entendimento desta aparente contradição. Carisma não é diploma, tá? É um YouTube que está no ar aí. O dom de cura não assegura a pureza de alma. Rasputin realizava prodígios na Rússia, mas era tremendo mau caráter. Deus não interfere, porque ele respeita o livre-arbítrio. Eu posso semear urtiga
eu posso semear alface, a vontade é minha. No dia do juízo final, todavia, o caldo dessa gente vai engrossar. O Evangelho profetiza o futuro desses enganadores. Senhor, Senhor, dirão eles, em teu nome fizemos tantos milagres. Jesus lhes dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades. A profecia se confirma em nossos dias, quando vozes de milagreiros misturam o evangelho com sacolas de arrecadações e endereços bancários. Como diz o profeta Oséias, lhes falta conhecimento. E depois desse pinguinho de doutrina, caríssimos, a continuação do tema de hoje, Deus Espírito desarmou idólatras. Demétrio, caríssimos, era mais idólatra pelo seu amor ao dinheiro do que pela hipócrita defesa da imagem da deusa Diana. O Nazareno jamais esteve preocupado com formas externas. E deparamos mais provas de que os testamentos Velho e Novo são diferentes no enfoque também desta doutrina. A Bíblia descreve a saga do rei Ezequias. Foi ele quem destruiu a serpente de bronze que Moisés fabricara. 2 Reis 18, versículo 4. E isto lhe rendeu dividendos imediatos, conforme o versículo seguinte. Não houve rei igual a ele. É o elogio das Escrituras pela destruição do artefato feito por Moisés, que Ezequias considerou idolatria. 2 Reis 18, versículo 5. E aqui se demonstra pela própria Bíblia a confusão que os ídolos causaram na antiguidade, antes do advento de Jesus, porque Jesus clareou tudo. Ezequias destruiu certamente com raiva o que considerou idolatria perversa, esquecido de que a ordem chegara de Jeová. Foi Jeová que mandou fazer aquele ídolo. No deserto, cobras venenosas estavam causando inúmeros acidentes. Eis o que a Bíblia registra. Disse o Senhor a Moisés, faze serpente abrasadora, põe-na sobre ripa, e todo aquele que a mirar será curado. Números 21, versículo 8. Durma quem puder no meio de tanta confusão, pois Ezequias se colocou em rota de colisão com Moisés. Moisés e o seu decálogo já penetravam processo de envelhecimento. Neste mesmo episódio, Jesus colocou mais lenha na fogueira dos 10 mandamentos, juntando os cacos daquele artefato destruído por Ezequias. Juntando os cacos, para quê? Jesus glorificou a serpente de bronze de Moisés, colocando-a como protótipo e símbolo da sua missão redentora. Eis a razão de que o Nazareno não tenha dito ao moço rico para também se afastar de figuras esculpidas. Jesus esqueceu o preceito do decálogo pelo simples fato de que era coisa do passado, sem validade. E isto nos deixa seguros na resistência às sugestões de direita ou de esquerda. Também aqui a doutrina cristã tem outro enfoque. Eu sou insuspeito para tratar de idolatria, pois minha pregação sempre se resumiu em Deus e no seu Cristo. Nunca fiz apologia de imagens, porém jamais censurei alguém pelos objetos de culto que o levassem a melhorar sua conduta. O principal é conduta melhor.
Não vejo necessidade de sair por aí quebrando com martelo estátuas. Isso não tem a mínima importância. Tal atitude seria irrelevante, completa perda de tempo. Eu procuro adorar o Cristo e Deus, mas não censuro quem amplia seus objetos de culto. A lição que o Rabi Galileu me proporcionou, trazendo de volta a serpente de bronze, que o Velho Testamento destruiu, para mim, é reforço e prova. Não adianta ficarmos velando preceitos inválidos do decálogo, depois que Jesus ordenou ao paralítico que carregasse a cama em dia de sábado. Fica no ar a interrogação que nunca se cala. Quem está certo? O livro Êxodo, escrito pelos antigos, para os antigos, ou o nosso Mestre Jesus, comprovado intérprete da vontade divina? De minha parte, eu não vacilo sequer minuto. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu lanço fora todos os argumentos contrários, sempre contraditórios, e fecho questão com o meu querido mestre. Eu lanço fora, caríssimos. O decálogo obrigatoriamente deveria ser obedecido até João Batista. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Nesse novo ciclo, ele se tornou fonte de referência histórica e pouca coisa mais. A consciência é o código atual. Guarda de sábado ou imagens de escultura não representam mais a prioridade de antigamente. E foi Jesus o grande artífice das modificações. Ordenando que o paralítico trabalhasse e identificando a serpente de bronze com sua própria figura, ele deu o cheque mate nos contraditores. Eu sei que determinados teólogos resistem, cozinhando contradições incomodativas em banho-maria. As algemas que eles ostentam, todavia, jamais chegarão aos meus pulsos. Jamais chegarão. Eu creio num Deus espiritual e também divulgo que a adoração precisa ser praticada na esfera do espírito. Eu sei disto. A mulher samaritana interrogou Jesus sobre esta matéria e Jesus explicou. Acredita-me, Senhora, chegará tempo em que nem neste monte, nem no templo de Jerusalém adorareis ao Pai. Chegará a hora, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. João 4, versículos 23 e 24. Clareza maior, meus caros, seria impossível. Outra vez o Nazareno aponta algo pertinente, colocando a última peça no quebra-cabeças. De repente, a figura espiritual de Jesus, trazida por Deus, revoluciona a expectativa humana. Outra vez, caríssimos, vejam o significado desta figura espiritual de Deus que Jesus transmitiu para aquela mulher. Vejam a consequência imediata. Os artífices perdem capacidade de esculturar a divindade pela ausência de traços visíveis. Deus é espírito, não existe corpo para desenhar, conforme nós dizemos em nosso tema. Deus, espírito, desarmou idólatras. Os idólatras ficaram sem condições de esculturar Deus. É a razão de que no cristianismo pouco se cogite de idolatria. Idólatras em nossos tempos são aqueles que adoram os seus cofres, adoram o prazer e o sexo sem medidas e também as suas posições sociais, a glória e as comendas. Eles querem sempre estar lá no último lugar do pódio.
Estes são os idólatras que responderão por todos os males que o apego escravizador acarreta. Toda usura será idolatria em nosso ciclo. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, uns ais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão e lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Deus Espírito desarmou idólatras. A riqueza egoísta, a omissão de socorro negados por covardia, sentimentos fraternos abortados por comodismo e a tentação do lucro ilícito. Em primeiro lugar, caríssimos, Deus deve prevalecer em nosso campo afetivo. Depois, em ordem de prioridade, os nossos outros amores. Se escalarmos a montanha dos nossos afetos nesta ordem, a idolatria estará longe de nós. Eu conheço pessoa visceralmente inimiga de imagens, que zomba de procissões que as conduzem. No entanto, ela não pronuncia 5 palavras sem a inclusão compulsiva do vocábulo dinheiro. O dinheiro está na mente dessa pessoa, dia e noite, 24 horas por dia. Sem perceber, ela adora o cofre em lugar de Deus e aponta os outros como idólatras. Onde está o teu tesouro, aí se encontra o teu coração, são palavras de Jesus. Encarar o próximo com altivez e superioridade e considerá-lo idólatra pode ser tiro no próprio pé. Você acha que o brucutu que dançava e rezava em torno de uma caveira, dando gritos de louvor para aquilo que ele considerava Deus, esse se tornaria idólatra? Eu deveria condená-lo como idólatra? Pelo amor de Deus. Deus não faz conta dessas pequenas coisinhas. Deus recebia com prazer a homenagem, justificando sua burrice pela sinceridade da intenção. Minha mãe se declarava devota de Nossa Senhora do Rocio. Vocês achariam certo que eu a censurasse? Em momentos de crise, a vela se acendia no bidê do quarto. Eu nunca acreditei que o Senhor se preocupasse com fotografias carregadas no bolso. Isto nunca foi pertinente em minha avaliação. Detalhes irrelevantes não fazem cabeça de Deus. Pecaminoso, sim, é tudo que nos afasta da solidariedade. Gonçalves e companhia era armazém procurado pela variedade dos produtos expostos, as mercadorias à venda, e pela simpatia do seu proprietário. Vendia desde fumo em corda até foices e picaretas. Tendo visitado Portugal recentemente, seu Joaquim trouxera até alguns exemplares de imagens de Nossa Senhora de Fátima para oferecer aos fregueses. Ele queria vender e as imagens tinham venda segura. Naquela manhã, menino magricela e pálido chamou-lhe a atenção. Ele estivera diversas vezes diante da vitrine, mostrando indecisão. Se afastava por algum tempo e logo voltava e continuava indefinido.
Seu Joaquim percebeu que não eram as embalagens de doces que fascinavam o estranho garoto. O verdadeiro foco da sua contemplação eram as imagens de Nossa Senhora de Fátima expostas na vitrine. De repente, o menino venceu as inibições, tomou coragem e surgiu encabulado diante do balconista. Quanto custa a imagem? Perguntou, apontando o armário das imagens expostas. 26 cruzeiros foi a resposta do seu Joaquim. O menino mexeu nos bolsos, encabulado, e sem dizer mais nada, se afastou vagarosamente, ruborizado de vergonha. Ao passar pelas imagens, seu Joaquim percebeu que os seus olhos brilharam ao contemplá-las. Seu Joaquim, comovido, saltou o balcão e foi atrás do garoto. Filho, interpelou o negociante, parece que faltou dinheiro para comprar a imagem. Tenho apenas 10 cruzeiros, seu Joaquim, respondeu o menino. Essa semana limpei jardins, mas o meu irmão ficou doente e o dinheiro se foi. Filho, por que desejas tanto a Santinha? Perguntou o português. Eu a desejo, Senhor, para devolver sorriso perdido ao rosto da minha mãe. Dizem que Nossa Senhora faz milagres. O velho comerciante, escondendo lágrima teimosa, embrulhou a imagem e a colocou nas mãos do garoto. Meu filho, ela é tua, pelos 10 cruzeiros que carregas no bolso. E anotou o endereço da família, alegando controle interno. Quando o menino se afastou, seu Joaquim chamou Miguel, entregador da loja, e lhe disse: leve cesta básica completa, mais pão e leite para este endereço aqui. Diga que é presente para o Joãozinho que adquiriu imagem. É brinde da loja. Quando o Joãozinho chegou em sua casa, café mais leite quente já fumegavam na mesa da cozinha. O entregador fora rápido no transporte. Joãozinho, feliz da vida, percebeu que o sorriso da mãe retornara. Milagre da Santinha, balbuciou ele, agradecido. Milagre da fraternidade despertada, diremos nós, recompensados pela certeza de que Deus não discrimina seus filhos pela maneira de crer. Tudo se torna válido, caríssimos, para despertamento da solidariedade. As sombras litúrgicas desaparecem logo depois que o amor entra em cena. A partir dos ensinamentos de Jesus, ninguém mais precisa ficar de flecha em riste caçando idólatras. Dentro da liberdade cristã, as leis prepotentes do passado perderam validade. O Deus dos exércitos desvestiu a farda e agora comanda as hostes da não-violência do Cristo. Convencei-vos disto, afirmou o apóstolo Paulo, nenhum avarento que é idólatra terá parte no reino dos céus. Efésios 5, versículo 5. O enfoque agora é outro. O decálogo perdeu validade. Agora só restam 2 preceitos do nosso Cristo. Amarás a Deus e ao próximo. Nisto se resume toda a lei e todos os profetas. Aquele conjunto de preceitos e proibições que sucateavam relações com Deus passaram ao arbítrio da consciência de cada um. O tempo do coração de pedra já morreu. O tempo do coração de carne envelheceu. O tempo do coração fraterno está nascendo agora. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E agora, o que fazer? Agradecer a vocês. Agradecer por esta presença maciça, além desta câmera. Agradecer pela solidariedade, pela divulgação do nosso programa, caríssimos. Muito obrigado. E que as bênçãos do alto desçam prodigamente sobre cada uma das famílias, sobre cada uma das pessoas. Bênçãos de prosperidade, de paz, de alegria, de saúde, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor verdadeiramente é a presença do próprio Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.